Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Na aula de hoje a gente vai estudar a diferenciabilidade de uma função, né, de duas ou mais variáveis. A gente vai definir esse conceito usando analogia, né, com o que é feito lá em cálculo 1, tá? Por que a gente vai definir esse conceito? Vocês lembrarem quando a gente definiu lá plano tangente, as aproximações lineares, a gente utilizou um fato que as funções, a função dada tinha derivadas parciais contínuas, né? Agora, o que acontece se a gente tirar essa condição, né? Se eu pegar uma função f, digamos que eu queira calcular aí determinar uma equação para o plano tangente em algum ponto do gráfico dessa função. Suponha que essa função f ela não tem as derivadas parciais contínuas. O que acontece? Vamos pegar essa função aqui, por exemplo, ó. Quando você calcula as derivadas parciais, né? Você vai ver que elas existem, tá? Ambas são iguais a zero na origem, ok? Para calcular as derivadas parciais, ó, nos pontos x e y diferentes da origem, você vai usar as regras de derivação que a gente já aprendeu, tá? A partir dessa fórmula. Na origem, você vai ter que usar a definição de limite, definição de derivada parcial, né, pelo limite, tá? Mas a gente consegue dar trabalho, mas a gente consegue provar que essa função possui as derivadas parciais e na origem as duas são iguais a zero, tá? Além disso, você pegar as derivadas vai dar muita conta, tá? Mas você consegue provar que as derivadas parciais não serão contínuas, tá? Então, se você olhar aquela aproximação linear, que foi que a gente definiu no passado, né? Que vem lá da equação do plano tangente, que lá é lxy, você vai ver, então, que lxy tende a zero. É aproximadamente zero, né? Só que isso para qualquer xy, tá? Essa lxy vai ser aproximadamente zero. Então, assim, você estaria dizendo que a sua f, os valores da f estão bem próximos do zero. Só que, por exemplo, se eu pegar essa f e os pontos da forma xx, né? Fazer a conta aqui, vai ficar x quadrado dividido por 2x quadrado, que dá meio, né? Ou seja, f de x é meio para todos os pontos. Só que a sua aproximação linear, suposta aproximação linear, né? Nesse caso a gente não vai definir, estaria dizendo que esses valores estariam próximos de zero. Então o erro estaria, digamos assim, já meio grande, né? Por que tem esse problema aqui? Por que a sua aproximação diz que é zero, a função, ou bem próximo de zero, só que as funções nessa reta x igual a y vale meio? O problema aqui é que as suas derivadas parciais não são contínuas, tá? Então aquela aproximação linear que a gente define a partir do plano tangente não é uma boa aproximação, tá? Então, quando a sua função tem duas variáveis, se as derivadas parciais não forem contínuas, mesmo que elas existam, o comportamento ela não é tão linear, né? Isso que ele quer dizer com comportar-se mal, quer dizer que a função não tem um comportamento linear, né? Porque a aproximação linear está aproximando ela pelo plano tangente, que é uma função linear, né? Então a ideia a gente vai fazer aqui é introduzir a noção de função diferenciável para funções de duas variáveis, tá? A diferença daqui para o cálculo 1 é que lá em cálculo 1, se a função possui derivada, ela é diferenciável. Aqui não, tá? Então a gente vai definir o conceito de função diferenciável aqui por analogia ao que a gente faz lá em cálculo 1, tá? Então vamos lá, suponha que você tem uma função, vamos voltar lá para o cálculo 1 lembrar como é que a gente fazia. Y igual a f de x, então tem duas variáveis y e x se relacionando, e y é dado em função de x, né, pela função f.
Então, por exemplo, você tem um... A gente vai definir lá os incrementos, né? O Δx e Δy, da seguinte maneira. Bom, aqui tá chamando de x, eu vou trocar por A, tá? Pra ficar igual a notação lá em cima. Então, ó, a curva em azul aqui, ó, é a nossa função. É o gráfico da função f, né? É a variável y. Em rosa aqui, ó, a gente tem a reta tangente. Nesse ponto P aqui. O incremento de x é o Δx. O que é? Você pegar, por exemplo, pega dois pontos aí do gráfico. Esse ponto P e esse ponto Q aqui, ó. Esse ponto P vai ter coordenadas A, F de A, né? A segunda coordenada é F de A, porque ele é um ponto do gráfico da função. E esse ponto Q, ele é da forma A mais Δx, ou seja, esse Δx é a diferença entre esse ponto e entre esses dois pontos. Você pode chamar de B esse ponto, e B menos A seria o que ele vai chamar de Δx, tá? Quando ele é mais simplificado, já pode chamar esse ponto de A mais Δx. Então a sua abscissa como o ponto, esse ponto Q aqui, não é o R não, tá? O Q. Ele está no gráfico da função, a ordenada dele é f de A mais Δx. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse aqui é o ponto. Então, Δx, quando você está olhando ali dois pontos do gráfico da função, é a diferença das abscissas, né? No caso aqui, é claro, né? A mais Δx menos A é Δx, tá? O Δy é a diferença das ordenadas. Então você pega a ordenada desse ponto Q menos a ordenada do ponto P, ou seja, f de A mais Δx menos f de A. Tá aqui, ó. Beleza? O que lá no cálculo 1 a gente consegue provar, no livro do Short, que eu coloquei no Class 1 para vocês, tá feito lá na demonstração da regra da cadeia, tá? Isso aqui, ó. Dá para provar que o incremento de y, né, o Δy, quando a função possui derivada, né, satisfaz essa propriedade aqui, ó. Então, Δy, você pode escrever ele como f' de A mais Δx mais epsilon vezes o Δx, em que esse epsilon vai para zero, tende a zero, quando o Δx tende a zero. Tá? Então, eu estou nesse ponto A. Se a função é diferenciável em A, isso aqui vale essa relação. Por quê? Vamos verificar essa propriedade. Vamos chegar nesse negócio aqui. Como f diferenciável em A, f' de A existe. Lembrando que, pela definição, f' de A é o limite quando h tende a zero. F de A mais H menos F de A dividido por H. Para ficar a notação que a gente usa em diferencial, vou trocar o H por Δx. Tá? Geralmente a gente usa H só para ficar mais fácil na hora de fazer as contas, escrever, mas pode usar Δx na definição também. Tá? O H aqui é justamente o Δx. Tá? Geralmente quando está no livro de cálculo 1, tem um A e o ponto A mais H. Então simplesmente troca a notação aqui. Troca H por Δx. Bom, mas f de A mais Δx menos f de A é justamente Δy. Tá? Ou seja, a derivada da função f em um ponto é simplesmente o Δy dividido por Δx. É a razão dos incrementos, né, a partir do ponto A. Né, porque o Δx e o Δy, nós obtivemos eles a partir do ponto A. Eu estava aqui no ponto A, peguei um outro ponto aqui, A mais alguma coisa, né? Aí a gente definiu os incrementos, certo? Então, como usual, né? O que é a derivada da função no ponto? É a razão entre o Δy e o Δx quando essa diferença aqui, ó, tende a zero, né? Ou seja, quando esse ponto aqui, ó, ele está bem próximo do A, né? Pelo menos a abscissa, né? Ou seja, eu tô pegando esse ponto aqui, ó,
e trazendo ele próximo do ponto P. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou denota por epsilon essa razão, ΔY dividido por ΔX, menos a derivada de f no ponto A. Bom, vamos ver o que acontece com o limite de epsilon quando ΔX tende a zero. É só anotação, tá? Depois a gente viu. Então, o limite quando ΔX tende a zero, de epsilon, quando ΔX tende a zero, esse é o limite de quando ΔX tende a zero dessa expressão aí. ΔY dividido por ΔX menos a derivada de f no ponto A. Bom, esses dois limites existem, né? Esse limite que existe. Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. Esse limite é que a gente acabou de ver aqui, ó, é f' de A, né? F' de A é um número, então esse limite aqui é o limite da constante. Então isso é f' de A menos f' de A, ou seja, zero. Então esse epsilon que a gente definiu, ele tende a zero quando o ΔX tende a zero. Então, assim, isola o ΔY aqui. Bom, a gente tem que o epsilon é ΔY dividido por ΔX menos a f', menos f' de A. Então, ΔY dividido por ΔX, ele é epsilon menos f' de A. Então, o ΔY vai ser... deixa eu colocar na ordem. Mais, né? Aqui tá errado, não. Então, eu vou pôr f' antes aqui, tá? Então, vai ficar ΔX vezes f' de A mais epsilon vezes ΔX. E como a gente já viu, esse epsilon aqui tende a zero quando o ΔX tende a zero. Então, epsilon tende a zero quando ΔX tende a zero. Certo? Agora vamos fazer algo análogo para funções de duas variáveis que a gente fez para a função de uma variável, né, lá do cálculo 1. Supõe agora que a gente tem uma função f de duas variáveis que define uma nova variável independente z, né? Dependente. Então z depende de x e y. Então vamos supor que o ponto AB, né, o A varia para o ponto A mais ΔX e o B varia para B mais ΔY. A gente vai definir então o incremento do Z como sendo a diferença das ordenadas desses dois pontos, do ponto AB e do ponto A mais ΔX, B mais ΔY. Então você calcula essa diferença aqui, ó. F de A mais ΔX, B mais ΔY, menos F de AB. Tá? Então, da mesma forma lá que o ΔY, lá em cálculo 1, representava a variação de F, quando o X variava de A até ΔX, o incremento aqui do ΔZ, né, ele vai representar a variação da F quando XY varia de AB para o A mais ΔX, B mais ΔY. Tá? Então, a gente vai definir a função diferenciável
de duas variáveis, né, em um ponto AB, a partir dessa fórmula aqui, a gente vai tentar imitar ela, tá? Por analogia. Então, suponho que Z é uma variável que depende de uma função f de duas variáveis x e y. Já falar que f diferenciável é um ponto AB, se esse incremento, né, o ΔZ, você poder escrever ele dessa forma aqui, ó. É derivada de f no ponto AB vezes ΔX, mais variável de f no ponto AB vezes derivada de f no ponto AB em relação a y vezes ΔY, né? Mais um ε1 ΔX, mais um ε2 ΔY, tá? Em que esses épsilons tendem a zero quando o ΔX e ΔY tendem a origem, né? Ao 0, 0. Se for olhar o incremento, essa fórmula lá do cálculo 1, é análogo, né? Porque ó, o ΔZ tá fazendo o papel do ΔY, né? Aí o f', a derivada lá em cálculo 1, aqui o que a gente tem são as derivadas parciais. Então você coloca as duas derivadas parciais em relação a x e a y. A derivada multiplicada por ΔI, x, lá em cálculo 1, só que aqui a gente tem dois, né? ΔX e ΔY, que são duas variáveis independentes. Então a derivada parcial em relação a x multiplica o ΔX e a derivada parcial em relação a y multiplica o ΔY. Aí aparecer aqui, ó, epsilon ΔX. Porque é na função de uma variável, né? Função de duas variáveis, tem um ΔX e ΔY, né? Que é os que estão variando ali no domínio. Então a gente coloca um ε1 ΔX mais um ε2 ΔY. Tá? E esse epsilon satisfaz essa condição, né? Aqui a gente coloca a mesma condição para o ε1 e é2. Tá? Gente, ó, o que eu estou definindo aqui por analogia é que, na verdade, isso aqui é um conceito é bem definido, tá? Para funções aí em Rn com n arbitrário, tá? Com n variáveis. O que acontece é que quando a gente particulariza para uma variável, fica assim, tá? Para duas variáveis, a definição vai ficar assim, ok? Isso aqui não é um curso de análise em várias variáveis, né? É um curso de cálculo. Então, a ideia, no final das contas, é mais a aplicação, tá? Por isso que eu estou definindo assim de uma maneira meio casual, assim, né? Sem muita formalidade. Só fala assim, vamos imitar o que a gente fez em cálculo 1. Porque se você ficar... A gente for pegar falar de funções de n variáveis e vai fugir do propósito do curso, tá? Então, ó, o que essa definição nos diz? Basicamente se a função for diferenciável num ponto AB, quando você fizer aquela aproximação linear, aquela L de xy que a gente viu na aula passada, aquela aproximação linear vai ser uma boa aproximação, tá? Ou ainda você pensar no plano tangente, perto ali do ponto de tangência, né, no ponto AB, F de AB, os pontos que estão ali próximos desse ponto no gráfico estão próximos do plano tangente, tá? Ou seja, o plano tangente vai aproximar bem o gráfico, né? Ali perto daquele ponto de tangência. Ok. Provar que uma função é diferenciável parece bem complicado, né? Tem que verificar isso aqui, ó. Verificar isso aqui, a princípio, só dada a função f em um ponto AB pode ser bem complicado, né? Porque a gente tem que encontrar o ΔX, ΔY, ε1 e ε2, né? Só que a gente vai usar esse teorema aqui, ó. Ele fala o seguinte. Eu não vou demonstrar, mas se as derivadas parciais existirem num ponto AB, né, na verdade, numa vizinhança do ponto AB, ou seja, pode pensar assim, tem uma bola aberta com o centro no ponto AB, tal que as derivadas parciais nesses pontos dessa bola aberta existem e são contínuos. Se isso ocorrer, então a função f é diferenciável no ponto AB. Ou seja, se as derivadas parciais existem contínuos, a função é diferenciável. Então, todas as funções são aquelas funções que a gente deriva utilizando as regras de derivação, tá? Derivadas parciais. Um monte delas, tá? Quando a gente vai calcular a derivada, vão ser contínuas, né? Que a gente consegue
calcular as derivas parciais facilmente, né, usando as regrinhas de derivação. Então, várias delas também serão diferenciáveis, tá? Em vários pontos do seu domínio, tá? Você vai ter que tomar cuidado com o domínio delas, né? Para achar os pontos de continuidade e tal. Mas então, assim, por causa desse teorema aqui, a gente já consegue um monte de funções que você pode afirmar que são diferenciáveis, tá? Isso é só você... Por exemplo, você tem uma função polinomial. Quando você deriva as derivadas parciais, né? Você vai obter outras derivadas ou das funções polinomiais que são contínuas em todo o domínio. Então, essas funções polinomiais são diferenciáveis, tá? E vocês lembraram no início qual o problema que dá aqui na aproximação linear? É quando as derivadas parciais não são contínuas, tá? Por esse teorema. Agora, não, esse aqui. Ah, não. Então, por esse teorema, ó, se a função... Ó, se as derivadas parciais existem contínuas, a função é diferenciável. Então, se a função não for diferenciável, as derivadas parciais, uma delas não existe ou não é contínua, né? Ou seja, se a função não é diferenciável, pode dar esse problema aqui da aproximação linear não ser tão boa, né? Por isso que quando a função é diferenciável, é o que a gente fala aqui, ó. A aproximação linear é boa, né? Perto do ponto AB. Outro teorema é que em cálculo a gente viu, né? Se a função tem derivada, né? Ela é contínua. Aqui o que a gente tem aqui é a função diferenciável. Se a função for diferenciável no ponto, ela é contínua nesse ponto. Ou seja, se f é diferenciável no ponto AB, f é contínua no ponto AB. Ok? Bom, gente, agora a gente vai definir o conceito de diferencial de uma função, tá? É feito de análogo, né? Maneira análoga ao que é feito lá para funções de uma variável, né? Então, suponhamos, vamos relembrar como é que era feito lá. Se a gente tem uma função y f de x, a gente define a diferencial, né, de x como uma variável dependente, ou seja, ele pode ser qualquer número real. Aí o dy, né, que é a diferencial de y, que é o que importa aqui, é definido assim, ó, a derivada de f dx, certo? Geometricamente, né, o que isso significa? Vamos pegar de novo então um gráfico de uma função de uma variável, né? Então, ó, pegamos dois pontos aqui no gráfico da função, certo? Esse ponto aqui é o ponto AF de A, tá? Bom, deixa eu fazer. Então a sua imagem é F de A, então a abscissa A, coordenada F de A. E o segundo ponto aqui, ó. A sua abscissa é A mais delta X. E a ordenada, portanto, é F de A mais delta X. Né? Então, se a função é diferenciável em A, né? O f de A é o coeficiente angular da retangente, né? E a gente define o Δx, né, como sendo a diferença, né, das abscissas dos dois pontos, desses dois pontos aqui, ó. Ou seja, é o A mais Δx menos A, ou seja, é Δx. Né, o Δx é a diferença das abscissas desses dois pontos. A gente também vai chamar de dx, tá? Que é o dx aqui pra gente. O ΔY é a diferença das ordenadas desses dois pontos, né? Ou seja, o f de A mais Δx menos o f de A. Ou seja, você pegou esse ponto, ó, por isso que ele tá colocando aqui, ó. Essa diferença aqui é a ordenada desse ponto menos a ordenada desse ponto aqui. A forma que a gente definiu o dy aqui, ó, né? Ele é essa diferença aqui. Ou seja, é esse ponto, é a distância desse ponto a esse ponto aqui, tá?
Você pensa em distâncias, né? O ΔX é a distância desse ponto até esse ponto. O ΔY é a distância desse ponto até esse ponto aqui em cima. O dy é a distância entre esses dois pontos. Ou seja, vamos olhar a relação entre dy e ΔY. O dy é a distância, é a variação ali do ponto, né, das segundas coordenadas dos pontos desse ponto aqui, né, a ordenada desse ponto até a reta tangente. A ordenada do ponto correspondente à reta tangente. Ó, a gente saiu desse ponto, pegamos esse ponto A mais ΔX, f de A mais ΔX. Então, dy vai te dar a distância desse ponto até na ordenada, né? Ou seja, você vai andar no eixo vertical aqui no plano, até a reta tangente. Então, dy é a distância entre esses dois pontos. O ΔY é até o outro ponto que você pegou no gráfico da função. É a distância entre eles. Ou seja, o ΔY representa a variação da altura da curva. Né? Eu saí desse ponto para esse ponto aqui. Então, o que acontece quando eu vario a função de A para ΔA mais ΔX? O ΔY te dá a variação desse ponto até esse ponto aqui, a taxa de variação da altura, né, das ordenadas. O dy, ele vai representar a variação da altura da reta tangente, tá? Ou seja, se eu andar nesse ponto, desse ponto para esse, né, ou seja, sofrer uma variação ΔX, né, que também a gente vai chamar de dx, lá no domínio, do ponto A até o ponto A mais a ΔX, o dy vai te dar quanto que varia, né, da altura da reta tangente. Aqui, ó, a reta tangente estava nessa altura aqui, tangencia a curva, né? Então, dy vai dar a taxa de variação da altura, tá? Beleza, então vamos definir diferencial para funções de duas variáveis, que também é diferenciação total, que a gente alguns livros chamam. Então, um análogo aqui para funções de uma variável, né? Então, dy igual a f' de x dx. Então, agora nós teremos uma variável z em função de duas xy. Vai definir assim, ó, então dz vai ser igual a derivada de f em relação a x, dx, mais a derivada de f em relação a y, dy. Ou, que é a maneira mais usual que a gente vai utilizar aí, o dz é del z dx dx, mais del z del y dy. Tá? Como z é f de x, muitas vezes a gente pode usar df no lugar de dz. Tá? Então, se o y, se z é uma variável dependente de y, né, por uma função f, então a gente vai definir o del f e o df, né, que também pode ser dz, a notação tanto faz. Você vai derivar f em relação a x, dx, mais derivada de f em relação a y, dy. Simples assim, tá? E esse dx, esse dy, o que são? São as pequenas variações, né? Que a gente faz, igual era lá em cálculo 1. Nas variáveis x e y. Então, são aquelas pequenas variações nas medições que podem dar o erro, tá? Quando a gente quer aproximar para uma função linear. Vocês lembraram da aula passada? Quando a gente definiu LXY, né? Aparece isso aqui, ó. Cadê? Tem aqui, ó. Essa é a linearização, né? Que o livro denota mais assim, né? Esse x menos a, ó, note que é o quê? Tá saindo de um ponto AB, indo para um ponto XY, né? Então parece
x menos a, y menos b. Esse x menos a é o delta x, o y menos b é o delta y, ou dx ou dy, né? Então, na linearização, essa parte que aparece aqui, ó, de amarelo, é justamente o dz. Que é o que? Olha só, a gente está aproximando a função f, né, próximo ali do ponto AB, escrevendo como f de AB mais essa parte amarela aqui. Ou seja, esse dz é o erro que a gente comete nessa aproximação. Tá? E voltando aqui então. Bom, aí está falando aqui, tá? Só aqui isso. Esse negócio de chamar o dx, delta x de x menos a, é como se fosse lá no cálculo 1. Você, em vez de chamar esse ponto de a mais delta x, chamar ele de um ponto x. Tá? Então, você está comparando saindo de um ponto A indo para um ponto x. Qual é o delta x, né? A distância entre dois pontos? É x menos a. Tá? Então, delta x é x menos a. É a mesma coisa, tá? Aqui, então, a gente faz a... sai de um ponto A, vai para o próximo ponto, chama esse ponto de x. Então, o delta x é o x menos a. Aqui, o y. Estou no ponto y, vou para um ponto... Estou no ponto B, vou para um ponto y, né? Na verdade, estou falando ponto, falando errado, né? Estou no ponto AB, vou para o ponto xy. Então, a gente vai chamando delta x é x menos a e o delta y o y menos b, tá? Então, lá na aproximação linear, vai ficar assim, ó, o f de x, você pode escrever como f de AB mais dz. Ou seja, quando a gente faz aquela aproximação da função próximo ali do ponto de tangência, né, utilizando ali o plano tangente, o erro cometido nessa aproximação é justamente essa dz, é o dz, tá? Geometricamente acontece, né, o que é o dz? A relação entre o dz e o ΔZ. Então, suponha que aqui azul, a gente tem um gráfico da função. Em laranjado é o plano tangente nesse ponto aqui. Ó. Esse aqui é o ponto AB, F de AB. Tá? Aí, suponha que você variou ali o A e o B. Então, a gente parou num ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto A mais delta x, B mais delta y, F de A mais delta x, B mais delta y. Ou seja, eu variei o A e o B, né, por delta x, delta y. Tá? Então, se você olhar as definições aqui do ΔZ que a gente fez lá atrás, né? ΔZ e do dz, o ΔZ é a variação entre esses dois pontos da cota, né, da última coordenada. Tá? E o dz, ou seja, voltando, o ΔZ pode também ter, é a variação na altura, né, da superfície, desse ponto para esse ponto. Tá? A gente subiu aqui, ó. Tá medindo a distância entre... Você subiu aqui em cima e depois veio para cá. O delta z é a distância, essa distância aqui. O dz, de maneira análoga ao que a gente fez em cálculo 1, é a variação da altura desse ponto, né, ao plano tangente. Tá? Então, se eu desse ponto vai para esse ponto aqui, então o dz é essa variação aqui, ó, na altura até o plano tangente. Então, ó, vou botar aqui, ó, dz representa a alteração da altura, tá, do plano tangente, dz, e o ΔZ representa a altura da superfície, tá? E nos dois casos, quando o x e y vai de AB para o A mais ΔX, B mais ΔY, ou seja, eu incremento ali um ΔX e um ΔY nas duas primeiras coordenadas. Para funções de 3 ou mais variáveis, é análogo, tá? Só vai aumentar uma variável, né? Aquela aproximação linear, né? A função f
próximo ali de um ponto ABC. Tá? Definição. A gente não, acho que a gente não viu, né? Mas essa aproximação tem que ser com funções. A função tem que ser ter derivadas contínuas, né? Ó, vou botar aqui. A gente vai querer aproximar então a f perto de um ponto ABC, digamos, domínio da função, por linearmente, né? Pelo o análogo ao plano tangente. Como é que seria? Deriva f em relação às três variáveis, tá? Ó. Deriva em relação a f, x, a y em relação a z. Calcula no ponto ABC, que é o ponto de tangência ali, né? E multiplica por x menos a, y menos b, z menos c. A diferença para três variáveis que aparece essa terceira parte aqui, né? Soma com f de ABC. Tá? Então essa função aqui do lado direito, se a função f for possuir derivadas parciais contínuas, né? Ou seja, se for diferenciável também dá certo, como a gente já viu. Essa função à direita vai ser uma boa aproximação para a função f para pontos x, y, z próximos do ABC. Tá? O incremento de uma função de três variáveis é de maneira análoga, né? Suponha que w é f de x, y, z. Quem é o delta w? É o f de x mais delta x, y mais delta y, z mais delta z, menos o f de x, y, z. Tá? E a diferencial para três variáveis, de maneira análoga, vai ficar dw, vai ficar delta w delta x dx, mais delta w, delta y dy, mais delta w, delta z dz. Ok? Bom, gente, a aula de hoje, a parte teórica fica por aqui, tá? Aí eu vou fazer mais uns vídeos aí, um ou dois, para resolver exercícios com vocês, ok? Até lá então.